YouTube, aqui é o Isaac Hecht. Vamos reagir ao vídeo Os personagens mais fortes da Pixar no canal Ultra Nerd. Vamos assistir em 13 minutos e 22 segundos. Sem dúvidas, você já assistiu a um filme da Pixar e se apaixonou pela qualidade das histórias e animações que essa empresa E se você concordar, comente aqui nos comentários. produziu. Só que você já parou pra pensar dentre quais de todos esses personagens fofinhos da Pixar são os mais fortes? Ou tem a maior quantidade de poderes? Ou que se sairia melhor em uma luta? Se você já é macaco velho aqui do Ultra Nerd, também já deve ter feito essa pergunta pra você mesmo. Então, nós vamos te ajudar a resolver esse dilema com o nosso vídeo, os 7 personagens mais fortes da Pixar. E não precisa ter medo ou nojinho de deixar o seu Ultra Like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Assim, você se torna um Ultra Nerd, assim como toda a nossa comunidade. Antes, só ficam aqui 2 avisos. Esse vídeo vai conter alguns spoilers sobre todos os filmes que vão aparecer. E também decidimos focar nos filmes apenas da Pixar, excluindo filmes feitos pela Disney, como Frozen e Moana, ok? Dito isso, bora pro vídeo. 7º, Buzz Lightyear. Obviamente, iremos falar do Buzz Patrulheiro Espacial aqui, e não do brinquedo do Andy. Em seu passado, Buzz recebeu vários anos de treinamento para se tornar o renomado patrulheiro que é hoje. E apesar dos vários deslizes que realizou em suas missões, ele é alguém que nunca desiste de cumprir o seu dever. Sem contar com seu traje, Buzz é um excelente piloto planetário e espacial, além de fazer uso de artes marciais, embora não saibamos exatamente qual seu estilo de luta. Agora, caso esteja com seu traje, Buzz tem acesso a uma enorme variedade de equipamentos tecnológicos. Os mais clássicos você já deve conhecer. Seu pulso dispara um raio laser capaz de cortar metal, seu traje brilha no escuro, sua mochila jato libera asas que o permitem voar, e seu cinto de utilidades permite controlar sua própria gravidade e das coisas ao redor. Já em seu filme solo, vimos que seu equipamento também inclui uma espada laser, camuflagem temporária e um traje salva-vidas que torna o seu usuário imune a uma série de impactos físicos. O problema é que esse traje é meio grande. Todas essas habilidades são dignas de render ao patrulheiro um lugar na lista, mas infelizmente, por estar tão limitado ao seu traje, Buzz terá que ficar em último lugar. Afinal, ele provavelmente não seria capaz de lidar com coisas tão absurdas como magia. 6º, Ian Lightfoot, 2 irmãos. Imagina que em um belo dia você descobre que pode usar magia no mundo tecnológico e moderno que vivemos hoje. No mundo tecnológico e moderno que vivemos hoje. Essa é a vida de Ian Lightfoot. Ele tem acesso a uma enorme lista de magias, mesmo que tenhamos visto ele usar poucas delas no filme. Cada magia exige 3 coisas de Ian para que funcionem. Primeiro, ele deve pronunciar palavras específicas. Segundo, deve ter um cajado mágico em mãos. E por último, precisa acreditar que a magia vá funcionar. Se Ian se sentir inseguro ou não acreditar em sua própria magia, ela para de funcionar. Entre elas estão a magia de levitação, que permite levitar e controlar objetos a até 15 metros de distância dele. A aceleração, que faz o objeto em movimento ganhar muito mais velocidade em um instante. Incineração, que incendeia instantaneamente qualquer coisa. Manipulação de tamanho, que encolhe ou aumenta o tamanho de objetos ou pessoas. Fogos de artifício, que geram uma explosão de fogos em um ponto específico que Ian determinar. Disfarce, que permite Ian assumir a aparência de quem quiser, desde que ele seja honesto consigo mesmo. Pois caso ele diga alguma mentira enquanto o feitiço estiver ativo, o efeito se desfaz. Ponte da confiança, que gera uma ponte invisível para Ian caminhar livremente no ar. E por fim, a magia mais avançada, Raio Arcano, que dispara um poderoso raio capaz de destroçar rochas. Existem feitiços ainda mais avançados, que só podem ser realizados com a ajuda de uma joia específica, como a magia usada para invocar o pai de Ian. Porém, caso o feitiço seja interrompido por alguém, ou se o feiticeiro não for muito capacitado, a magia é simplesmente cancelada ou só realizada pela metade mesmo. Por mais que Ian tenha aparentemente dominado todas essas magias, ele ainda é só um iniciante e toda sua magia está limitada ao seu cajado. Caso ele já tivesse mais experiência e não dependesse do cajado, talvez ocuparia um lugar mais alto no nosso ranking. Ao menos ele tem um grande potencial como mago, o que lhe rendeu um espaço nessa lista. Mas a magia de Ian não seria tão eficaz assim contra o próximo personagem da lista. 5º, Min Lee. Red cresceram a fera. A família de Min Lee possui uma característica, ou podemos chamar de maldição, que é passada para todas as meninas. Assim que chegam a uma
determinada idade, todas podem se transformar em um panda vermelho gigante. E dentre todos os pandas da família, o de Min Lee é o mais apelão de todos. Ao se transformarem em pandas, as mulheres liberam seus sentimentos mais enjaulados, como raiva, tristeza e ressentimentos. E dependendo do quão fortes esses sentimentos forem, mais forte o panda vai ser. Graças ao passado perturbado de Min com sua mãe, sua panda se tornou essa monstruosidade que é hoje. Seu tamanho é comparável ao de um prédio e sua força foi capaz de abrir forçadamente o topo do edifício Skydome. Praticamente uma Godzilla, mas infelizmente ou felizmente, ela não dispara plasma pela boca. Ao menos seu grito é tão estrondoso que quase foi capaz de derrubar a própria filha na sua forma de panda. Para impedir que se transformem em panda, as mulheres da família realizam um ritual rígido durante uma lua vermelha para removerem o espírito do panda e selá-lo dentro de algo, como um brinco ou um colar. Uma vez selado, a mulher não se transforma mais. No entanto, o objeto contendo o espírito do panda pode ser quebrado caso os sentimentos da usuária se tornem fortes demais, liberando a transformação novamente. Assim, a maneira mais eficaz de derrotar o espírito do panda é fazer sua usuária se resolver emocionalmente. Isso irá acalmar o espírito animal e deixá-lo mais controlável. No entanto, se a conversa não for o suficiente, só a força bruta é capaz de derrotar um panda vermelho. E no caso de Min Lee, seria necessário muita força bruta, ou talvez um armamento bem pesado, como o do próximo personagem da lista. Quarto, Eva Wally. Eva é uma robô-sonda e sua principal função é fazer reconhecimento das áreas em que visita. Apesar de ter uma função tão simples, ela é muito mais do que só um robozinho fofo. Sua principal arma é transformar um enorme navio cargueiro ou até uma pedra maciça em questão de segundos. O choque da explosão é tão poderoso que é capaz até de levantar uma nuvem de cogumelo. Fofa e destrutiva, o equilíbrio perfeito. Ao menos, Eva não é uma robô violenta e apenas vai pagar de malvada para tentar intimidar seus inimigos. Mas se quer tentar a sorte contra os tiros de plasma dela, vá em frente. Ela também pode voar livremente em qualquer lugar, até mesmo no espaço. Não se sabe ao certo a sua velocidade exata, mas é confirmado que sua velocidade atinge um nível supersônico, ou seja, ela pode quebrar a barreira do som. Eva também parece desconhecer a própria força e resistência do seu corpo, pois ela causou o caos na casa de Wally com suas dancinhas. Seus pulos são como britadeiras e seu corpo girando tem praticamente a mesma força da turbina de um avião. As únicas fraquezas conhecidas da Eva são seu coração mole e plantas. Como seu objetivo como sonda era reconhecer o terreno para encontrar vegetação, caso ela consiga escanear uma plantinha, por menor que seja, Eva vai prender a planta dentro dela e entrar em modo de descanso. Somente o pessoal dentro da nave Axion tem o acesso para tirar Eva desse modo. Portanto, se quer evitar uma briga com ela ou quer fazê-la perder mais rápido, é só segurar uma planta na sua frente. Simples, não? Mas será que um robô como a Eva teria chance contra um gênio da robótica? Terceiro, Síndrome, Os Incríveis. O Síndrome, ou para os íntimos bochechas, é um gênio nato na arte de criar tecnologia. Apesar de não ter nenhum poder, sua inteligência e paciência foram capazes de criar o robô perfeito para eliminar todos os heróis. Sua melhor invenção, o Omnidroid, recebeu incontáveis upgrades ao longo de 15 anos para se tornar forte o bastante para eliminar todos. E o que queria. Infelizmente, o Omnidroid recebeu tantas melhorias em sua IA que ficou inteligente o bastante para se voltar contra o seu próprio criador. Problemas de gênio, não é? Graças ao seu conhecimento tecnológico, Síndrome se tornou um fabricante de armas, mas seu equipamento mais poderoso, suas luvas de energia .0, nunca foram vendidas no mercado e são usadas somente por ele. Essas luvas liberam um raio imobilizador capaz de paralisar até o mais resistente dos heróis, e uma vez dentro desse raio, Síndrome pode controlar e movimentar as vítimas como bem quiser. O raio pode ser disparado por cada uma das luvas, sendo possível prender várias pessoas dentro de um único raio, embora não se saiba ao certo o limite de pessoas que podem ser presas. O maior número que já vimos foram 4 pessoas presas em um único disparo. Seu equipamento pessoal também inclui botas voadoras, que o permite se mover em alta velocidade, um controle do Omnidroid, sondas rastreadoras e disparos explosivos. Há quem diga que a maior fraqueza de Síndrome seja seu próprio ego, já que ele foi o responsável por criar um robô tão poderoso que nem mesmo ele conseguiu derrotar. Mas quem segue os ensinamentos de Ed na moda sabe que a maior fraqueza de Síndrome é sua capa. Nada de capa. Ela foi a grande responsável por sua derrota. Então, se você não conseguir vencer o Síndrome na base da inteligência ou estratégia, é só agarrá-lo pela capa. Até um bebê é capaz de fazer isso. E falando em bebês, já imagina quem é o próximo da lista? Segundo, Zezé, Os Incríveis. Este
Este bebezinho babão é o terceiro filho da família Pera. E apesar das aparências, ele é o capeta em forma de guri, quase que literalmente. No início, toda a família Pera acreditava que Zezé nasceu sem nenhum poder. O único normal é o Zezé e ele nem sabe ir no banheiro ainda. Mas o baixinho só precisou de um tempinho para revelar ao mundo que ele tinha 20 poderes diferentes. Pois é, se prepara, pois iremos citar todos eles aqui. Preparados? Lá vai. Ele tem mudança de aparência, onde ele pode assumir principalmente a aparência de outra pessoa. Forma de demônio, que faz ele assumir uma forma grotesca, bem forte e ágil. Clonagem, que até onde vimos, é capaz de replicar umas 10 versões dele mesmo, todas ainda tendo acesso a enorme lista de poderes. Alta inteligência, que apesar de não ser tão desenvolvida como a de um adulto, é muito desenvolvida para um bebê. Manipulação de tamanho, que o faz ficar gigante ou muito pequenininho. Visão laser, que pode realizar um disparo contínuo ou intervalado. E a lista também inclui pele metálica, pele de gosma, pele de água, pele de fogo, pele de fumaça, disparo de raios, viagem dimensional, telecinese, levitação, intangibilidade, super força, teleporte, super velocidade e andar sobre paredes. Ufa, é até um pouco difícil falar sobre a real magnitude de todos os poderes do Zezé, pois afinal ele é só um bebê e está bem longe de ainda colocar todas essas habilidades em bom uso. No entanto, o Zezé tem o grande potencial de se tornar um herói insuperável no futuro. Afinal, nenhum herói no universo dos Incríveis costuma ter mais do que 2 poderes. Então, assim que esse bebezinho crescer, ele valerá por todos os heróis que foram mortos pelo plano de Síndrome. E até que esse dia chegue, o primeiro lugar fica para outra pessoa. Menções honrosas. Antes de irmos para o primeiro lugar, vale citar alguns personagens da Pixar que também são fortes, mas que devido à sua força limitada ou até falta de informação, não foi possível ranqueá-los aqui. Sully, com sua força física e seu talento nato para assustar qualquer pessoa. Mantícora, que mesmo na era moderna, possui uma força digna de uma heroína medieval. E principalmente, Jerry ou os Jerrys, o ser transcendental que, infelizmente, não sabemos as reais capacidades. Primeiro, Senhor Incrível, os Incríveis. O herói mais renomado da era de ouro dos heróis. Seus poderes se resumem somente a super força e resistência a impactos físicos, mas foram o suficiente para fazer de Roberto Pera o número 1. Para se ter uma ideia do quanto o Senhor Incrível era perigoso, durante a Operação Cronos, Síndrome optou por deixar o seu ídolo para ser enfrentado por último pelo Omnidroid. Assim, o robô teria upgrades e informação de combate o suficiente para ser um oponente digno do herói. Durante a operação, Síndrome também criou uma escala de ameaça para todos os heróis, e o Senhor Incrível tinha o maior número de todos, 9.1. Para comparar, o segundo da lista tinha 7.9 e a Mulher Elástica tinha 6.2. Ao viajar para a Ilha de Síndrome, Beto foi capaz de derrotar o Omnidroid V8, que até o momento foi o responsável por eliminar o herói Olho Laser e se tornar o robô mais letal. No entanto, o Senhor Incrível foi capaz de vencer a máquina graças à sua força e experiência de combate. Nessa batalha, vimos que uma das suas maiores fraquezas surgiu com o tempo, sua idade. Infelizmente, seu corpo velho não o permite mais ser tão ágil e flexível como antigamente, coisa que não é nenhum problema para sua esposa. Ao menos ele ainda consegue mandar umas manobras evasivas quando precisa. Só que mesmo que seu corpo já esteja meio enferrujado, a força do herói não mudou nem um pouco. Ele ainda é capaz de levantar trens e carros com as próprias mãos e pernas, e graças ao novo uniforme desenvolvido pela Edna, sua resistência também aumentou bastante. Então, apesar da idade, Beto provou que ainda está com todo o gás, e sua força não foi superada por nenhum personagem da Pixar até hoje. Assim, até que surja alguém mais forte ou até que o seu filhinho Zezé cresça o suficiente, ele vai continuar sendo o número 1, tanto no seu universo quanto na nossa lista. E mais um de nossos rankings chega ao final. Parece que a Pixar costuma pegar bem leve com o nível de poder dos personagens, não? Diferente de uma empresa como a DreamWorks, mas vale citar que os personagens da Disney foram deixados de lado. Então fiquem espertos para quando esse vídeo sair. E para isso é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que você vai ficar por dentro desse e de todos os outros vídeos que vão sair por aqui. E para dar aquela força, deixa aquele ultra like para mostrar que você também é um ultra nerd raiz. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Máquina de costura Singer facilita. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe, dê muitos likes. Tchau.